então já terminou. E vamos colocar para gravar. Alguém perguntou lá, vai ficar gravado. Todas as nossas aulas ficam gravadas, tá? Mas quem tem acesso a essa gravação, só os alunos que estão na turma, tá? Quem está ali, né? Então, é bom a gente entender isso, certo? Espero que todos vocês estejam muitíssimo bem aí nesse dia aí maravilhoso de quinta-feira, dia 23 de outubro, que vocês estejam animadas aí. Amanhã nós temos um encontro 7 horas da manhã, então anotem as dúvidas de hoje. Hoje vai ser uma pincelada rápida em tudo aqui, lembrando que as aulas ao vivo, elas só são faladas, ninguém faz aí perguntas ou questionamentos. Os questionamentos desse grupo, ele é segunda e sexta, né? É o grupo só dos alunos do transtorno, segunda e sexta, para tirar dúvidas, a gente acaba retomando alguns conteúdos e falando. Então, essa é a logística aí do curso de transtornos, tá? Isso é muito importante. E também essas reuniões de segunda e sexta, elas são gravadas e elas vão todas para a plataforma. Lembrando que já tem aulas na plataforma. Amanhã vocês vão ter acesso à plataforma já, com as aulas gravadas. Lá tem muita aula. Lembrando que todas as aulas agora do curso de transtornos, ela tem uns slides, né, que ele vai em PDF para vocês vão ter acesso a esses slides. Então, algumas coisas não precisa anotar, porque vocês vão ter elas imprimir, para poder usar, enfim, esses slides aí que eu estou apresentando, vai para vocês aí dentro da plataforma, inclusive, né, esse de hoje. Então, são informações importantíssimas aí, para que a gente tenha aí um bom andamento do nosso curso, ok? Uma coisa importante aqui que nós vamos iniciar falando hoje. Nós estamos no novo momento aí, nós estamos falando muito sobre a nova clínica da mente, né? Por quê? Esse conhecimento da neurociência que tem chegado, ele tem mudado totalmente o perfil aí do atendimento psicanalítico. Nós estamos entendendo esse movimento cerebral, nós estamos entendendo a alma como uma questão junto com a mente, e nós estamos conseguindo trazer ciência para que antes era só uma linguagem. Então, nós estamos trazendo ciência para conhecer e desenvolver esse inconsciente. Lembrando, gente, que o inconsciente, ele não é mapeável, nós não conseguimos ali quantificar nem qualificar. Por isso que a psicanálise não é ciência. Nós não conseguimos, gente, nesse universo aí, trazer igualdade. Nenhuma pessoa é igual a outra. Nenhuma pessoa sente igual a outra. Nenhuma pessoa vivendo a mesma situação vai ter a mesma reação. Por isso que o nosso inconsciente, ele é subjetivo e ele é único. Cada ser humano é único. Mas a neurociência, a ciência, tem trazido para nós formas de olhar para esse inconsciente, para essa psique, de forma diferente, e nós estamos conseguindo aí resultados maravilhosos, certo? Então, nós vamos começar um caminho aqui muito interessante agora, né? Que é um caminho do conhecimento técnico, né? E eu digo para vocês, sejam muito bem-vindos. E todos vocês que estão matriculados nesse curso, que já tomaram essa iniciativa, é uma jornada que vai transcender o conhecimento. Ele vai transcender esse conhecimento técnico, científico. Ele vai ser uma jornada de autoconhecimento, empatia e ciência. Por que autoconhecimento? Porque todas as ferramentas que eu vou ensinar para vocês, vocês vão executá-las. Vocês vão ter que fazer e vocês vão entender essas ferramentas com a prática de vocês. Então, vocês vão analisar um desenho, vocês vão ter técnicas específicas. Amanhã vocês vão ter o acesso ao teste de temperamentos. Então, você vai saber qual é o seu temperamento primário, qual é o seu temperamento secundário. Vocês vão aprender a fazer esse teste nos seus pacientes. Nós vamos fazer um mapeamento de vocês dentro desses transtornos. E esse mapeamento, ele acontece passo a passo.
item a item, e que vocês vão aprender aqui. Mas o que é melhor, vocês vão estar executando, porque vocês que ingressaram nesse curso, vocês estão entrando no território da mente humana, né? E nós vamos aprender a fazer o quê? Um mapeamento de transtornos. Lembrando, gente, todo ser humano, pelo menos um transtorno. Pelo menos um transtorno. Alguns vão ter 2, 3, e aí vocês vão entender nesse curso que o sintoma, ele é o idioma, e a cura é o reencontro com o sentido. Nós vamos entendendo que sintomas, eles estão dizendo alguma coisa para nós. O nosso comportamento está dizendo alguma coisa. Então, esse caminho que nós vamos percorrer é um caminho de descoberta. E muitas vezes nós precisamos ter coragem para investir nisso. Porque esse desenvolvimento do autoconhecimento, ele vai trazer para mim luz para a escuridão. Ele vai trazer todo um conhecimento do desejo e da falta. E muitas vezes nós entramos em cursos onde nós nos decepcionamos com o curso, onde o curso promete uma coisa e oferece outra. Aqui nós não prometemos cura, nem ressignificação, nem reprogramação, mas nós prometemos para você autoconhecimento. Você vai se olhar diferente. Você vai se perceber diferente. O que você vai fazer com isso, não cabe a mim dizer. É você que vai decidir. Você pode chegar a uma cura? Pode. Você pode chegar a um milagre? Pode. Você pode chegar à transformação? Pode. Mas você pode continuar exatamente igual você está. Porque piorar, eu tenho certeza que não vai. Você pode trazer dúvidas, indagações, que vão fazer com que esse reencontro com você mesma traga sentido para a sua vida. Por que eu sempre vivi isso? Por que isso acontece comigo? Por que eu estou vivendo essa fase tão difícil? Por que esses desertos parecem que são intermináveis? Por que eu termino uma luta, a hora que eu estou vencendo uma luta já vem outra? Eu começo o quê? Um processo de reencontrar e dar sentido para aquilo que eu estou vivendo, certo? Isso é muito importante nós entendermos. Quem somos nós? Né? Quem somos nós quando nós estamos sozinhos? Quem somos nós quando nós estamos diante de alguma situação, como, por exemplo, numa oração? Será que na oração eu tenho máscaras? Será que na oração eu consigo disfarçar ou mentir quem eu sou? Será que na oração eu consigo colocar uma verdade que não é minha? Que é um momento íntimo. Esse reencontro com nós, ele vai dar o que? Sentido para a vida. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo e em que eu estou investindo? O que eu estou investindo é para o meu bem ou para o meu mal? É para o meu crescimento ou para o meu retrocesso? Porque nós investimos o tempo inteiro em alguma coisa. Quanto que vale, né, a minha liberdade? Porque liberdade é uma coisa, libertação é outra. Quanto que vale eu descobrir o amor próprio? Quanto que vale eu mudar o sentido da minha vida? Ou descobrir qual é o sentido da minha vida? Quanto que vale? Você que vale R$ 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, ou não tem preço? Porque o valor a gente sabe que às vezes é difícil colocar, mas preço, infelizmente ou felizmente, tudo na vida tem um preço. Mas o valor, às vezes esse valor é imensurável. E nós vamos ter que entender. Porque neste mundo que nós estamos vivendo, e esse desafio desse novo tempo, ele está sendo o quê? Extremamente necessário. Porque os diagnósticos, eles estão se multiplicando. Os diagnósticos, eles estão sendo moldados, eles estão num processo que a gente não entende. Os manuais do diagnóstico, nós vamos aprender muito a DSM-5, que é o Manual do Diagnóstico da Mente. Eles estão perdendo até o sentido singular. Porque o que acontece? As pessoas estão mudando, as pessoas estão diferentes, o ser humano está diferente. Nós precisamos trazer essa questão, porque não é simplificar um sofrimento humano, ou trazer eles em categorias, colocar rótulos. Hoje nós temos rótulos. Hoje eu vejo muitas pessoas falando, porque a pessoa é narcisista ou narcisismo. O que é o narcisismo? Eu sei o que é o narcisismo. Eu sei o que é um traço narcisista ou um traço narcísico. Qual é a diferença do narcisista puro para uma pessoa que tem traços narcisistas?
E às vezes nós colocamos uma categoria limitada, nós limitamos esse ser humano a um rótulo. E às vezes nós não conseguimos nem rotular e essa pessoa passa despercebida. Essa pessoa passa a ser esquecida. É um humano que está sendo esquecido. E além dessas classificações da DSM, nós precisamos entender o sujeito que está atrás do sintoma. Eu já fui muito criticado quando eu vejo algumas pessoas, por exemplo, ex-homens que hoje nós estamos falando, ontem nós estamos falando desses homens que matam as mulheres, as companheiras, as esposas, as namoradas. Essa violência que está fluindo aí na sociedade. Esse homem, gente, ele foi uma criança. Esse homem, ele tem uma história. Eu estou justificando o que ele fez? Não, mas eu preciso muitas vezes, enquanto terapeuta, entender por que ele fez isso. E se esse homem não for tratado, ele não ressignificar, não entender o sentido da vida dele, ele vai cometer esse crime novamente. Porque a dor continua ali dentro. Quantas pessoas eles vão repetir os problemas? Uma pessoa que usa álcool e droga, uma pessoa viciada em jogo, uma pessoa viciada em pornografia, e enquanto ele não descobrir o real sentido da vida dele, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas. Ele vai continuar caindo no erro. Quantas pessoas vão para uma clínica de reabilitação química, de uma reabilitação ali no sentido de drogas, e 3 meses depois, 4 meses depois, eles voltam fazer a mesma coisa quando saem de lá? Porque a dor não foi ressignificada, a vida não foi reprogramada, porque nós estamos deixando de lado o humano está sendo esquecido, nós estamos preocupados com o que o outro vê, o que o outro quer ver. Nós precisamos mudar o foco desse olhar. Nós precisamos entender que esse desafio desse novo tempo, desse mundo contemporâneo, ele está pedindo outras coisas de nós. Ele está pedindo um novo comportamento diante do setting psicanalítico e da terapia. Porque hoje nós estamos vendo um paradigma, aqui eu coloquei apenas algumas informações do transtorno, que nós vamos falar muito aí nesses 6 meses, né? Esse paradigma, o que é um paradigma, gente? Paradigma é algo que muda, é uma mudança radical. O paradigma do relógio, nós tínhamos um relógio de ponteiro, de repente vem um relógio digital. O paradigma do transporte, nós não tínhamos, era cavalo, de repente vem um carro que é movido aí a um combustível. Um paradigma do carro, era um carro que era movido a gasolina, depois ele passa a ser movido também a etanol. Agora nós temos o paradigma do carro, que ele evoluiu para o carro elétrico. E assim vai. Paradigma é uma mudança muito grande. E nós estamos numa mudança nessa nova leitura do sofrimento psíquico. Por que as pessoas sofrem tanto psiquicamente? Por que um transtorno de personalidade pode levar uma pessoa a uma depressão, que é um transtorno de humor, extremamente complexo? Por que hoje nós estamos dando tanto diagnóstico do transtorno de neurodesenvolvimento, que nós vamos falar muito sobre isso, sobre o TEA, o autismo, o TDAH. Eu preciso entender que existem níveis do TEA, nível 1, 2 e 3. Eu preciso entender que existem 3 tipos de TDAH, que as pessoas não falam. Eu preciso entender que o neurodesenvolvimento, ele também tem as disfunções sensoriais, ele tem as alterações afetivas, que são 7 no total de transtornos de neurodesenvolvimento. E às vezes nós classificamos apenas como um. O que ele precisa? O TEA não aprende? O TEA aprende? O TDAH sempre é hiperativo? O TDAH sempre está desatento? Eu preciso compreender, porque atrás, ou eu vou colocar ao contrário aí, na frente de um transtorno, existe antes um ser humano, que precisa ser olhado, precisa ser cuidado. Antes de um transtorno de humor, de bipolaridade, depressão, de distimia, eu preciso entender que existe um ser humano que está em sofrimento. Dentro desse transtorno de personalidade, que é a cristalização das defesas, lembrando que todos nós que temos transtornos de personalidade, nós somos sobreviventes. Sobreviventes de dores que às vezes nós nem sabemos ou compreendemos que vivemos.
que esse processo é uma luta constante e que essa cristalização dessas defesas formadas na nossa mente, ela está relacionada a quem eu sou e a como eu vejo o outro. E que muitas vezes esses transtornos de personalidades, eles vão afetar diretamente os relacionamentos que eu tenho. Seja ele social, espiritual, amoroso, íntimo ou de amizades. E que muitas pessoas estão em sofrimento. Não são poucas. Porque elas não se entendem. Elas não se olham. Cada dimensão é uma porta de entrada para o inconsciente. É uma linguagem do sofrimento que precisa ser decodificada, precisa ser colocada no papel, precisa ser lida, precisa ser entendida. Porque nesse conceito que nós trazemos para esse curso dos transtornos de neurodesenvolvimento, de humor e personalidade, ele propõe um olhar integrativo e dinâmico sobre esses transtornos, que todos eles são transtornos mentais. Reconhece que a mente, ela é uma orquestra. Uma orquestra, ela precisa de sistemas interligados. Ela precisa ter uma fonte junta, senão não vai dar certo. Se numa orquestra um instrumento está desafinado, ele desafina toda a orquestra. Assim é o nosso corpo, onde o biológico, o emocional, o simbólico, eles precisam andar juntos. Eles estão em constante momento de reciprocidade. Um depende do outro. Não tem como a minha vida física estar bem se a minha vida emocional não está. Não tem como a minha vida espiritual ir bem se a minha vida emocional não está. Não tem como o meu corpo ir bem se a minha vida espiritual não está. Nós somos físico, nós somos mente e nós somos espírito. E nós precisamos entender isso. E muitas pessoas vão chegar para nós no consultório para um mapeamento e vão estar totalmente quebradas, esmagadas, porque a vida literalmente passou por cima delas, porque não conseguiu entender as diferenças, não conseguiu entender o que está acontecendo. Muitas mães atípicas, mães de crianças e jovens adolescentes dos neurodivergentes, elas chegam sem vontade de viver, porque a sociedade não entendeu o que elas passam, não entendeu das dificuldades do dia a dia, porque nem elas entenderam. Mas elas nem precisaram entender, porque não deu tempo. Elas tiveram que trabalhar, elas tiveram que estar no dia a dia, elas tiveram que viver ou sobreviver, porque muitas mães atípicas sobrevivem, muitas mães atípicas, elas não têm rede de apoio, e aí elas vão vir para nós, para esse mapeamento, para esse local, para dizer como que eu posso ajudar o meu filho a desenvolver. Como que eu posso trazer qualidade de vida para o meu filho? Porque há 2 anos atrás, nós, psicanalistas, não atendíamos o TEA e o TDAH. Nós não tínhamos ferramentas. Nós estamos descobrindo ferramentas agora para atendê-los. Nós estamos descobrindo agora formas de desenvolver essa criança, esse adolescente, até esse adulto, porque hoje nós estamos tendo uma gama de diagnóstico sadio enorme. Pessoas com 30, 32, 35, 40, 50. Esses dias na clínica foi feito uma avaliação neuropsicológica de uma senhora, uma jovem senhora de 54 anos, e ela tem nível 1. E ela chorou no dia que ela pegou. Porque ela falou, agora eu entendo por que eu não tenho amigos. Ela falou, agora eu entendo e por que eu não gosto de uma igreja onde tem muito barulho, onde o som é muito intenso. Agora eu entendo que não era mau humor ou irritação o que eu sentia quando eu ouvia a bateria tocando na minha igreja. Era o meu ouvido que não é preparado para esse tipo de som. E ela começou a chorar. E eu me emociono até hoje em lembrar disso. Porque essa mulher sofreu 54 anos por ser quem ela é. E ninguém olhou. Ninguém entendeu. Ninguém falou para ela, vamos fazer um exame. E agora eu posso dizer para vocês, e isso para toda a sociedade, que graças a Deus a ciência veio dizendo, nós temos resposta para alguns comportamentos. Não é mau humor. Não é pessoa mal-humorada, não é pessoa chata, não é pessoa que tem um transtorno. E transtorno não é doença. Transtorno é uma forma de viver.
É um comportamento que é nítido, que é claro, que é perceptível da pessoa. E muitas vezes, não é que ela queira, ela é assim. E quando ela entende, ela consegue controlar. E quando a gente não entende? E quando a gente não olha, como que eu faço? Quanta dor essa mulher passou em 54 anos? Quanta tristeza foi produzida nela? Quanto sofrimento? Porque nós vamos entender que a dor, muitas vezes, é algo que nós não podemos evitar, mas o sofrimento é uma escolha. Eu posso sentir dor sem sofrimento, mas eu posso sentir dor com sofrimento. E nós vamos entendendo que este local entre cérebro e inconsciente, entre todas as sinapses neurais, tudo que acontece na nossa mente e nosso consciente, e quando nós trazemos essa junção, nós vamos ter uma ponte que vai ligar a ciência, que vai integrar essa ciência ao comportamento. Freud, ele não tinha todos os aparatos da neurociência moderna. A neurociência, ela passa a ser conhecida só na década de 90. 90 anos depois de que Freud traz a psicanálise para nós. E ele vai trazer esse reencontro com a biologia, porque o cérebro pensa em sinapses, mas nós sentimos em histórias. A importância que hoje tem de nós entendermos o que é uma amígdala neural, o que é um córtex pré-frontal, o que é um hipocampo, o que é um inconsciente, porque são eles que vão reagir. É a amígdala que reage às emoções, é o córtex que racionaliza a experiência. É o hipocampo que grava as memórias, uma de forma mais intensa, outra de forma menos intensa. E é o inconsciente que dá significado. O Antônio Damasio, que é um neuropsicanalista, ele é o precursor da neuropsicanálise, ele vai dizer: as emoções não são inimigas da razão, elas são a razão pela qual a razão existe. Nós somos o que nós somos porque nós vivemos emoções. Nós somos o que nós somos porque nós conseguimos, muitas vezes, racionalizar a nossa emoção. Quem de nós aqui nunca passou por uma situação onde o ódio invade o nosso ser? Eu tive que decidir. Esse ódio não pode ser motivador. Esse ódio não pode me representar. Eu tenho que mudar a minha visão sobre esse ódio. Eu estou fazendo o quê? Racionalizando a emoção. Quantos de nós que aqui passou por lutos que nos devastaram emocionalmente, arrebentaram com nós. E chega um momento do luto que eu falo, eu não posso viver mais essa dor desse jeito, eu preciso me levantar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar a minha história. Quantos de nós passou por situações extremamente complexas com relacionamentos abusivos ou relacionamentos tóxicos e que a gente aprendeu a viver isso, mas chegou uma hora que a gente identificou e fala, eu não posso mais viver isso. Eu preciso ser, eu estou racionalizando as emoções que eu senti. A neuropsicanálise, ela vai ver esses instrumentos aí dos transtornos, ele vai ver essa forma que o transtorno acontece, esses transtornos mentais, não como falhas do cérebro, mas como expressões de tudo aquilo que eu sinto e vivo. Expressões dos desajustes, expressões do sentir, expressões do simbólico. Como eu me expresso diante das situações? Como esses desajustes que eu vivo, o que eu ouvi, o que eu senti, vão reagir naquilo que eu sinto? E como que eu vou simbolizar isso? E aí nós vamos trazer esses pontos do transtorno para esse legado psicanalítico. E nós vamos ter nesse curso 3 pontos fundamentais dos psicanalistas importantíssimos para nós: Freud, Jung e Lacan. Nós vamos trazer o inconsciente e a repetição dentro de Freud. O eu não é senhor em sua própria casa. Ou seja, não é meu consciente que domina, é o meu inconsciente que domina. É as minhas memórias que me dominam. Os sintomas que eu tenho são formas de compromisso entre o desejo e a censura. O sujeito repete o trauma buscando inconsciente uma forma de elaborar o indivisível. Nós vamos entender punção de morte e melancolia, nós vamos entender o luto não elaborado, principalmente de pais atípicos, mães atípicas, que tinham um filho idealizado e no laudo descobrindo que esse filho não existia. Eles precisam aprender a viver com outro filho que não era idealizado. E nós vamos entender aonde há sintoma, há sentido.
Os sintomas só vêm para que eu perceba que tem algo diferente. Não é algo ruim, nem é algo bom. É algo diferente. Quem vai decidir o que é ruim ou bom sou eu. Como eu vou olhar para isso? Nós vamos entender que Jung, ele vai trazer a personalidade e o inconsciente coletivo. Aquilo que você resiste persiste. Quando eu não quero olhar para quem eu sou, quando eu não quero olhar para que esse transtorno que está em mim, que é meu, ele causa um desequilíbrio, eu não vou conseguir melhorar. E não é melhorar para o outro, é melhorar para mim mesmo. É melhorar para eu ser uma pessoa melhor. Porque os transtornos são desequilíbrios entre o consciência ou o consciente e o inconsciente. A consciência e aquilo que está reprimido. A cura é um processo de individuação. E aqui Jung, sendo o único psicanalista que fala sobre espiritualidade, o único psicanalista que acredita num Deus vivo, ele vai trazer a cura como uma forma de milagre. Lembrando que transtorno não tem cura, tem transformação, tem ressignificação, reprogramação, porque transtorno não é doença. Mas nós vamos entender o que é isso na teoria junguiana. Nós vamos entrar nessa reconciliação da sombra, do ânimos e do self, da sombra com a luz, do ânimos com o ânima e o self verdadeiro com o self falso. Nós vamos entender essa descida simbólica para o inconsciente. Como que tudo isso que eu vivo aqui, que eu vejo, que eu sinto, que eu escuto, vai para o meu consciente. E como o sofrimento é o mensageiro para muitas pessoas. E que leva todo esse processo, até nós chegarmos à reconstrução que dá sentido à vida. A reconstrução de sentido, por que eu estou aqui? A reconstrução de um sentido, por que eu passo por isso? Por que eu vivo isso? E nós vamos chegar na terceira fase aí dessa psicanálise, que é a mais contemporânea, que é de Lacan. O sujeito e a estrutura. O inconsciente, gente, ele é estruturado como uma linguagem. Eu sou aquilo que eu falo. Antes de eu falar, eu pensei. E a minha boca, aí nós vamos trazer um ponto da palavra aí. Eu acredito que todos nós que estamos aqui somos cristãos, temos conhecimento disso. A boca fala o que o coração está cheio. Eu não vou falar aquilo que eu não pensei. E que muitas das grandes verdades são ditas em brincadeiras. E que nós temos atos falhos. Que são atos falhos? Quando eu falo, eu não deveria ter falado isso, mas você já falou. Aquelas brincadeiras indevidas que trazem grande verdade de quem é a pessoa. O sujeito é feito de significante. Os transtornos nascem das falhas de estrutura do campo simbólico. Eu não consegui produzir tudo isso, não consegui entender por que um filho de uma mãe narcisista, ele se torna muitas vezes um paranoide, ou ele se torna um dependente, um transtorno de personalidade, porque ele não conseguiu trazer símbolo para aquilo que ele vivia. A dor foi tamanha, o sofrimento foi tamanho, que ele não conseguia mensurar nem simbolizar isso. E é dessas lacunas, dessas faltas, que vem o desejo do outro. O que é o desejo do outro? É o desejo de ser outra pessoa. É o desejo de ter outra vida. Ou só eu aqui tive essa questão na vida, de muitas vezes querer ser outra pessoa e ter outra vida. Tem algumas vezes na nossa vida que tudo é tão complexo, tudo é tão difícil, que eu gostaria de ter uma outra vida, em outro lugar, com outras pessoas. Isso é a falta. É a falta de alguma coisa. É a falta de entender quem eu sou. É a falta de buscar algo que lá na minha infância eu não entendi. Eu não consegui nem trazer como símbolo. É permitir um novo discurso sobre mim mesmo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu quando as luzes estão apagadas? Aí volta a frisar. Quem sou eu quando eu estou em silêncio? Quem sou eu diante de uma dificuldade? É reencontrar o sentido do desejo. Será que o meu desejo ele tem que ser cumprido? Será que o meu desejo vai trazer benefício ou malefício para a minha vida? Será que esse desejo é meu ou é do outro? E reconstruir uma narrativa existencial. O que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? Qual é o seu propósito? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo na comunidade que você vive? O que você está fazendo na igreja que você frequenta, se você frequenta uma igreja?
O que você está fazendo aqui nesse grupo que começa novo, que é um grupo de estudos, um grupo que vai evoluir. Oi, Sofia. Olha, já veio atrapalhar minha aula. Linda. Ó. O que eu estou fazendo nesse grupo? Qual é a minha missão nesse grupo? O que eu tenho que aprender e o que eu tenho que ensinar? Porque vocês vão perceber nesse grupo da turma 2 que a gente se torna uma família. Uma família que vai se reunir nas quintas-feiras, todas as quintas-feiras durante um tempo. Nós vamos nos reunir segunda e sexta. Pelo menos 1 hora e meia. Aonde nós vamos conhecer um ao outro, que nós vamos falar das nossas dificuldades, mas nós também vamos falar das nossas fortalezas. Nós vamos falar do que nos incomoda, mas nós vamos falar do que nos faz feliz. Nós vamos falar se nós gostamos de café ou chá. Nós vamos falar das nossas tristezas, mas vamos falar das nossas alegrias. Qual é a minha missão? Qual vai ser o meu papel nesse grupo? Será que esse curso vai ser só mais um curso ou vai ser um curso que vai trazer um novo significado para a minha vida e, quem sabe, para a minha carreira de psicanalista, para a minha profissão, minha ocupação psicanalista? Será que eu vou ver a vida de forma diferente ou vou continuar na mesma forma? Porque nós vamos entender, gente, que nós nascemos para viver milagre e milagre é reconexão. Na Bíblia nos diz que se nós tivermos uma fé, nós podemos fazer coisas maiores do que Jesus fez. O que é maior do que ressuscitar um ser humano? Isso é uma promessa. E nenhum sofrimento humano, ele é apenas químico. Nenhum sintoma é apenas cerebral. Por trás de cada diagnóstico, por trás de cada sofrimento, por trás de cada sintoma, há uma alma tentando expressar o que não encontrou palavras. Muitas vezes o sintoma, muitas vezes a dificuldade, o transtorno está pedindo, olhe para mim, me entenda. E às vezes o milagre está em olhar a dor do outro, ou mais além ainda, o milagre está em olhar para a sua dor, é se reconectar com o Deus que está aqui dentro, o eu sou. Nós somos o templo, nós somos o templo. Deus vive em nós, ou deveria viver, eu não sei. Mas ele não vai invadir o nosso coração. O nosso coração tem que estar aberto para que ele possa fazer morada. Mas ele não vai fazer morada no lugar que está desequilibrado. Ele não vai fazer morada no lugar onde está sujo. Ele não vai fazer morada no lugar que está totalmente ocupado por outras coisas. Nós precisamos entender isso. E esse milagre é uma reconexão com aquilo que eu sou, com a minha essência, com essa luz que deveria brilhar em mim nos momentos mais escuros, mas conforme o transtorno que eu desenvolvi, essa luz, ela se apaga, não porque alguém apaga, mas porque nós apagamos ela. Só que nós não conseguimos apagar a luz. Nós conseguimos sufocá-la. Nós conseguimos esconder, mas nós não apagamos quem nós somos. Não apagamos. Nós nascemos com um propósito. Cada um de nós nasceu com um propósito. Você que está aqui que nasceu com um propósito. E muitas vezes a vida, ela vai fazer de um tudo para você não entender o seu propósito. Vai vir confusão, vai vir desequilíbrio, vai vir situações tóxicas, pessoas tóxicas, para que você não entenda quem você é. E aí vem o que? A dúvida. Aí vem o que? O medo. Aí vem o que? A desconfiança. Mas não é a desconfiança do outro, é a desconfiança de quem você é. É a desconfiança da sua capacidade. Quem aqui nunca acreditou assim, eu não consigo fazer nada direito? Isso não é para mim. Eu tenho dificuldade em empreender. Eu tenho dificuldade em entender. Às vezes eu ouço de alguns alunos falar para mim, professor, eu não vou dar conta de fazer o mestrado, eu não vou dar conta de fazer o doutorado. Se você falar que não vai dar conta, você não vai dar conta mesmo. Se você falar que não aprende, você não vai aprender. Agora, abra sua mente, abra o seu coração para você se reconectar. E é na reconexão que você vai viver o seu milagre. Eu não consigo sozinho, mas eu não estou sozinho.
Eu nunca tive sozinho. Nenhum de nós esteve sozinho. Por mais que você sofra no sofrimento, nas dores, na escuridão que muitas vezes nós vivemos, Deus sempre esteve do nosso lado. Mesmo nós não acreditando nele, mesmo nós achando que não somos merecedores, ele nunca nos abandonou. Nunca. E ele não vai abandonar. O seu erro não afasta ele, porque não é sobre nós, é sobre ele. Ele é perfeito. Ele entende. Só que os nossos erros vão produzir o nosso futuro. E muitas vezes, devido aos nossos erros, às nossas falhas, o nosso futuro é um pouco conturbado. E eu preciso entender isso. Eu preciso me reconectar. Quem sou eu? Quem sou eu na comunidade que eu estou? Quem sou eu diante de Deus? Eu fui planejado para quê? Lá na Bíblia diz que Deus já nos conhecia lá no ventre da nossa mãe. Será que nós nos conhecemos tendo hoje 30, 40, o pessoal tudo aqui é novinho, né? 30, 40 anos. Será que eu me reconheço? Será que eu sei quem eu sou? É uma pergunta tão simples de ser feita, quem é você? Mas é tão complexo responder. Quem sou eu? E aí nós vamos entendendo nesse milagre da reconexão. Jung vai trazer uma coisa que eu acho maravilhoso. Aquilo que não se torna consciente, retorna com o destino. Tem pessoas que elas vivem no automático. Elas não têm sentido para que elas fazem. Elas não entendem o que fazem, porque ela não tornou consciente quem ela é. Ela não tornou consciente o que ela gosta. Ela não tornou consciente qual é a principal habilidade dela. Eu costumo dizer, tem uma pessoa, uma amiga nossa, que sabe qual é a maior habilidade dela? Abraçar. Ela tem um abraço, eu falo para ela, o teu abraço cura. É algo assustador. É um abraço que não se explica. E às vezes e ela não tinha consciência disso. Ela não trazia essa consciência disso, porque abraçar todo mundo abraça, mas não é igual. Não é igual. A conexão que existe num abraço, ele vai dizer. E a mulher, ela entende muito mais do que o homem os tipos de abraço. Abraços de amor, abraço de cuidado, abraço de pai, abraço de amigo, abraço com segundas intenções. A mulher entende. É trazer consciência daquilo que eu faço bem. Tem pessoas que têm o poder da oratória e eles pegam um trechinho de um livro ou um trechinho da Bíblia, um versículo, e eles falam durante uma hora e a gente fica assim: uau, que palavra foi essa? Tem pessoas que estudam, pegam textos e textos e falam, e você fala assim: foi só mais uma aula, foi só mais um texto lido. Habilidade, reconexão. Qual é a minha habilidade? E muitas vezes a habilidade é olhar o outro, a habilidade é de escutar o outro, a habilidade de estar do lado do outro. Qual é a habilidade? Aí Freud vai trazer uma questão interessante para nós aqui. Recordar, repetir e elaborar. Eis o caminho da. Usamos muito a palavra libertação, porque dentro da psicanálise, libertação tem um contexto muito mais espiritual. Nós, na psicanálise, usamos a palavra liberdade. Liberdade. Eu tenho que recordar, repetir e elaborar. Eu tenho que recordar o que eu fiz de errado, repetir para acertar, para que eu possa elaborar o que é bom. Eu preciso recordar aonde eu errei, aonde eu acertei, para repetir de forma correta, para elaborar o que é mais certo e errado. Vocês lembram quando vocês fizeram a primeira vez comida? A primeira vez que vocês fizeram um arroz? A primeira vez que vocês cozinharam um feijão e temperaram um feijão? Ele saiu perfeito? Provavelmente não. Ou às vezes, na primeira vez até foi. Mas quem nunca errou um arroz, né? Quem nunca queimou um arroz? Quem nunca salgou um feijão? Quem nunca errou um tempero? E aí eu tenho que entender, eu preciso recordar o que eu tenho que fazer. Como é que eu faço um arroz? Eu coloco um pouco de óleo, frito alho, frito cebola, não sei, depende da cultura. Eu lavo o arroz, não lavo o arroz. Eu lavo o arroz com água quente ou água fria. Eu deixo escorrer o arroz, eu coloco o arroz com água. Um dia eu vi uma pessoa fazendo arroz, ela colocou água, colocou sal, colocou coisa e colocou o alho na água e colocou arroz. Eu quase tive um troço. Eu não faço arroz assim. Eu frito o alho primeiro.
dou uma fritada no arroz, depois eu coloco água quente. Ela colocou a água fria, o arroz na água fria. Ela não fritou o alho. Que sabor que tem? Mas é um processo. Aí eu tenho que recordar, eu tenho que repetir para elaborar. Para mim, a melhor forma de fazer o arroz é desse jeito. A vida é assim. A vida é assim. A Marisa disse que não frita o alho. Aí o que que acontece? O que que é certo e errado? O resultado não é o mesmo? O arroz não vai cozinhar? O objetivo não é cozinhar o arroz. O processo que eu vou fazer, ele pode ser diferente. O que importa é que o arroz tenha um sabor bom, não é assim? Eu vou julgar o processo? Não, porque o processo é cada um. O processo é seu. A vida é sua. Então, mas eu preciso entender por que que eu estou fazendo isso. Tem pessoas que repetem e não conseguem recordar. Elas estão repetindo nem sabem por quê. Aonde vêm as maldições hereditárias. O que são maldições hereditárias? São comportamentos repetitivos. E aí Lacan vai dizer para nós, o desejo é que nos move, mesmo quando não sabemos o seu nome. Nós somos movidos por algum desejo. Às vezes um desejo de ser mais bonito, às vezes de ser mais inteligente, às vezes o desejo de ter uma casa nova, de ter um carro novo, de pregar, de não pregar, nós somos movidos. E às vezes nós nem sabemos qual é o que está nos movendo. Será que você consegue responder hoje qual é o desejo que está te movendo hoje? Eu às vezes fico na dúvida. E aí nós vamos trazer aqui a psicanálise e a neurociência, elas estão num processo maravilhoso de convergir para reconhecer que a cura, o milagre é reconexão entre hemisférios direita e esquerda, entre memórias boas e ruins, entre o corpo e a palavra. Nunca esqueço, eu sou aquilo que eu falo. O meu coração é cheio de alguma coisa. E quando o meu coração está cheio, a minha boca vai abrir e eu vou falar. A minha boca só fala o que o meu coração está cheio. E nessa perspectiva emocional e espiritual, o sofrimento, gente, é uma linguagem da alma. Por trás de desculpa, cada diagnóstico há uma tentativa de expressão do que não encontrou palavras. O sofrimento psíquico não é apenas biológico, eu já falei isso. Ele é também emocional, racional, espiritual e simbólico. Nós vamos aprender isso aqui nesse curso. Nós vamos aprender o que é emocional, o que é relacional, o que é espiritual e o que é simbólico. Você pode não acreditar em nada, mas você não vai deixar de ser espiritual. Não existe isso. Você pode não ter crença nenhuma, ser ateu, o espiritual vai existir. O emocional é uma busca por sentido e pertencimento. O racional é um eco de feridas relacionais. Tudo aquilo que eu vivi com o outro. O espiritual é uma crise existencial pedindo transformação. Nós sempre estamos buscando transformar. Ou nós mesmos, ou alguém, ou alguma coisa. E o simbólico, gente, é a narrativa inconsciente buscando elaboração. O que, que me representa? Qual é o meu símbolo? E às vezes nós só vamos descobrir isso no silenciar da nossa mente, no silenciar da nossa alma. Às vezes nós não conseguimos ouvir o nosso íntimo. Um dia eu estava esses últimos dias eu estou não estou muito bem de saúde física. E, e eu perguntei para Deus, né, o que está errado. E eu orando, de repente eu dei uma parada. Falei, Deus, o senhor não está falando comigo. Aí o que eu pensei? Ele está falando comigo. Sou eu que não estou ouvindo, porque eu não estou silenciando. Eu estou num movimento tão frenético e tão louco que eu não consigo parar e falar, Deus, fala comigo. E ficar em silêncio. Ele está falando comigo o tempo inteiro. Eu só não estou ouvindo. Esse simbólico é isso também. Eu preciso elaborar que eu tenho que ter um momento de silêncio. Eu tenho que ter um momento eu comigo mesmo e com esse ser superior que eu acredito que é Deus. Senão não vai dar certo. Senão eu não vou buscar a plenitude. Eu não vou viver a plenitude. Eu não vou conseguir entender o que está acontecendo comigo. É sobre isso. Que muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós não silenciamos. Nós estamos sofrendo porque nós não conseguimos entender quem nós somos nesse percurso. E eu digo para vocês hoje, sem medo de errar, de verdade, esse curso é mais do que uma especialização. Tenho certeza disso. Ele é um chamado à escuta da alma humana.
É o convite para que cada profissional que entre nessa especialização seja um presente e que se torne ponte, que se torne um guardador de histórias, que se torne um tradutor do inconsciente, mas que principalmente se torne um mediador de cura. Nós somos mediadores. Nós não somos curadores. Nunca seremos. Nós somos mediadores. Nós somos instrumentos. Porque somos nós que vamos facilitar o reencontro entre o saber e o sentir. E muitas vezes nós precisamos falar para o nosso paciente que ele precisa sentir quem é Deus na vida dele. Qual o Deus que você serve? Hoje eu tenho feito essa pergunta. Ontem eu conversei com uma pessoa e perguntei para ele: qual é o Deus que você serve? É o Deus onipotente, onipresente? Ou é um Deus do mundo? Ou é um Deus da vida mais fácil? Ou é um Deus do ter e não do ser? Quem é o Deus que você está seguindo? Quem é o Deus que você está ouvindo? O mais importante hoje não é o ser, a impressão que a gente tem do mundo, é o ter. Esse curso nós vamos falar isso. Nós vamos trazer a linguagem das pessoas, dos sintomas em linguagens práticas, reconhecer. Nós precisamos entender isso. Conhecer todos os diagnósticos é muito útil, mas enxergar o ser humano por trás dele é essencial. Nós precisamos ver. Nós precisamos ver que atrás de uma mãe que provoca o aborto, existe uma mulher ferida. Uma pessoa perguntou assim para mim: você é a favor do aborto? E não é sobre isso. É sobre que o aborto, o abandono de uma criança, matar, fazer, não é algo humano. Ou não deveria ser. Nós nascemos raso. Tudo que nós somos, nós aprendemos. O que ela aprendeu nessa vida para ela chegar ao ponto de não querer ter um filho ou abandonar um filho depois do nascimento? Qual é a dor que está latente, que não foi ouvida, porque ela não conhece quem ela não conhece a essência. Eu não estou aqui como julgador, eu estou aqui como um mediador, que pode sim levar cura, levar transformação e ser um instrumento, inclusive, de milagre. É isso. Eu quero dizer para vocês que a partir de hoje, todos que estão matriculados não são apenas estudantes, não são plenos alunos de uma especialização, vocês são portadores de uma missão que desperta não só o saber técnico científico, não é esse saber só que nós vamos falar, não é o saber que está nos livros da psicanálise da neurociência, o Damásio, o Spender, que nós vamos ver, os teóricos, não é. Mas é sobre sensibilidade, é sobre ética, é sobre compaixão e principalmente sobre palavra viva, que é a palavra de Deus. Não tem como as coisas funcionarem se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar. Não tem como as coisas dar certo se Deus não estiver na frente. Não tem. E nós vamos fazer da psicanálise uma arte e da neurociência uma ponte para o mistério da vida, colocando Deus em primeiro lugar. É por Ele, para Ele, é sobre Ele. Mas nós somos instrumentos nesse percurso. Nós não conseguimos sozinhos. Nunca vamos conseguir. Nós não vamos conseguir aprender, nem entender, muito menos ensinar. Mapear, então, vai ser muito difícil. Mas nós precisamos entender que quando a ciência toca a alma, nasce um milagre. Quando eu entendo o que eu estou fazendo, quando eu entendo para onde estou indo, nasce um milagre. E quando a escuta toca o inconsciente, nasce o humano. Vamos ser mais humanos. Vamos olhar mais para o outro com o lado do humano. E eu digo para vocês, bem-vindos. Bem-vindas, que a maioria são mulheres, né? Bem-vindas à jornada da nova clínica da mente. Nós começamos hoje uma nova missão. Uma missão de estudar e entender, mas principalmente uma missão em sermos humanos. E colocar Deus à frente de tudo. E para terminar essa aula de hoje, né? Eu quero compartilhar com vocês uma história e para vocês entenderem, vocês vão aprender a fazer mapeamento. Algumas pessoas já conhecem um pouquinho dessa história, a gente estudou isso lá com o pessoal do mestrado, na supervisão, e eu vou falar um pouquinho desse menino que chegou para mim, enquanto eu psicanalista, para fazer o tratamento dele.
esse menino ele chegou cabisbaixo. Os ombros dele eram curvados. Ele tinha um peso da vida que parecia ser sua. Eu tô terminando a aula. Alguém já fez assim, olha a hora. Eu tenho célula hoje. Daqui a pouco tem célula. Eu preciso ir para a célula. Ele chegou com a vida... parecia que não era dele. Ele tinha só 19 anos quando ele chegou para mim. Ele carregava nos olhos uma exaustão de quem não viveu, ou de quem viveu tentando agradar alguém. Ele estava exausto. O Lucas, como eu gosto de chamar ele, né, que não é o nome dele, mas para nós entendermos aqui, ele trazia não apenas ansiedade, ele trazia um grito silencioso por liberdade. Ele precisava ter liberdade. Ele precisava descobrir quem ele era, porque Lucas vivia sob um olhar constante de uma mãe que não deixava ele crescer. A mãe amava ele, eu tinha certeza disso, mas era um amor vigiante, um amor controlador, um amor cheio de cuidado, um cuidado que sufocava, uma mãe que não conseguia ver potencial nele, uma mãe que tinha medo que ele sofresse alguma coisa. E toda a escolha que ele precisava ter, ela sempre decidia por ele, inclusive o que ele vestia, o que ele comprava, a forma que ele andava, ela decidia tudo para ele o tempo inteiro. Ela decidia, inclusive, o que ele iria comer e a quantidade que ele ia comer, mesmo ele tendo 19 anos. E ele tinha um amor por essa mãe que a maior preocupação dele era decepcionar essa mãe. E ele entra numa prisão emocional. Por fora, ele era um filho perfeito, mas por dentro, ele era refém do afeto da mãe. E quando ele chega, eu vejo a tristeza e nós começamos um mapeamento. Na época, o mapeamento neuropsicanalítico, hoje é o mapeamento de transtornos, mudou. Lucas ouviu pela primeira vez algo que desconectou você. Desconectou ele totalmente de quem ele era. Quando eu falei para ele, Lucas, você não é fraco. Você apenas aprendeu a viver pela necessidade de ser amado. Você vive pela sua mãe, não por você. Você não é um menino, você já é um homem. Você sempre foi um homem. Você não precisa virar um homem. Você precisa entender. E nesse mapeamento, nós fomos sessão a sessão. Foram 10 sessões. Foram horas que nós mergulhamos profundo na infância dele, na lembrança de culpa, nos medos. Nós descobrimos o temperamento dele, um temperamento fleumático. Nós descobrimos que ele tinha uma inteligência acima da média, 117 de QI. E nós descobrimos que o sistema anímico dele estava extremamente defeituoso. Ele só tinha medo e culpa. Ele estava ligado a uma dor que não existia. Ele estava ligado a uma vida que não era dele. E nós descobrimos, através desse mapeamento, que ele tinha um transtorno de personalidade dependente. E que ele estava desenvolvendo o transtorno de ansiedade. E aí nós começamos um trabalho, aonde as sessões começaram a ficar marcantes. Olhar firme, postura, muda a postura, fala mais firme, fala com intensidade. E ele decidiu fazer vestibular em outra cidade. E ele, como um homem, já um homem cristão e que buscava de Deus, ele estudou, ele se esforçou. E ele falou com Deus, não foi comigo que ele falou, foi com Deus. Se for para eu me tornar uma pessoa diferente, se for uma missão para mim, eu vou passar nesse vestibular, porque eu preciso morar em outra cidade. E eu vou morar sozinho. Eu vou aprender tudo aquilo que eu não aprendi. E o Lucas passou no vestibular. O Lucas foi aprovado em uma universidade pública, uma universidade difícil. E o Lucas, ele decidiu ser um médico neurologista. E hoje, eu sinto que eu tive uma pequenina parte nisso. E isso ninguém vai tirar de mim, porque Deus me usou como instrumento para entender que as lágrimas daquele menino só precisavam ser olhadas. E que aquele menino, quando ele se ergueu para a vida, Deus fez toda a diferença. Hoje o Lucas tem 21 anos e está no 3º ano da faculdade. Eu converso com o Lucas ainda. E vejo o homem que o Lucas está se transformando. Ele sofreu e sofreu muito. A mãe dele sofreu e sofreu muito. Mas eles nunca desistiram de ser quem eles eram. A mãe entendeu que ele precisava disso. Ele foi morar 290 quilômetros longe da mãe. Ele não sabia fazer um ovo. Ele passou dificuldade. Ele comeu pão durante 3, 4 dias. Mas ele entendeu
que nesses primeiros meses que ele sofreu, ele descobriu que no silêncio ele encontrava força e que o pensamento dele era muito mais forte do que ele imaginava. E que para ser homem, você não precisa gritar nem bater. Você precisa ter personalidade e acreditar que você pode ser melhor todos os dias. E não é a sua condição social, não é a sua condição financeira que define quem você é, mas a sua crença define quem você é. E eu quero convidar vocês a mergulharem nesse curso, porque tem muitos Lucas esperando por você, não é por mim. Tem muitas meninas precisando que você diga que ela é uma filha amada e que Deus, ele nunca, nunca vai deixar nenhum filho dele de lado, independente do que aconteça, independente do seu pecado, porque talvez o meu pecado seja diferente do seu, e isso não me faz melhor nem pior. Mas Jesus Cristo, ele pagou o preço para nós na cruz, para nós termos uma vida e uma vida em abundância. Só que muitas vezes a nossa infância não nos permite. A nossa infância, as nossas dores, elas não nos permitem ver Deus com o olhar que nós deveríamos vê-lo. E hoje nós temos essa missão de mapear, de entender por que que esses transtornos foram desenvolvidos? Por que que eu tenho dúvida de quem eu sou? Por que que eu não consigo fazer algumas coisas? Por que que a minha vida não vai para frente? Por que que eu acabo errando sempre nos mesmos pontos? Por que que a escassez parece ser uma constante na minha vida? Por que que eu não consigo aprender? Por que que eu não consigo ter um consultório? Por que que eu não consigo abrir uma clínica? Por que que eu não consigo? Por quê? Eu preciso, às vezes, só olhar e mergulhar. Mergulhar fundo e dizer: eis-me aqui para cumprir aquilo que for predestinado para mim. Claro que eu sou presbiteriano, né? Se eu não falasse em predestinação aqui, não seria eu, né? Mas vamos mudar essa palavra predestinação. O que eu nasci para fazer, as minhas habilidades. Você não está aqui à toa. Você não jogou dinheiro fora. Você não investiu em algo que talvez não tenha um retorno. Eu tenho certeza que esse curso vai abrir novas portas, novas janelas, novas possibilidades, para que nós possamos juntos sermos melhores. E eu tenho certeza que, assim como na turma 1 eu aprendi muito, na turma 2 eu vou aprender muito mais. Eu sei muito pouco, mas o pouco que eu sei, eu vou ensinar da melhor forma possível, da melhor forma que eu conseguir, para que juntos, ninguém na frente nem atrás, nós possamos evoluir e possamos ser pessoas melhores. Para nós mesmos primeiro e, consequentemente, para os outros. Sejam bem-vindos. Desculpa um pouco a emoção, mas eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui. Eu aprendi a ser assim, com as minhas dores, com os meus medos, mas também com a minha coragem e com a minha força. Eu não tenho problema em ser humano. Eu não tenho problema em dizer que eu errei. Eu não tenho problema em mudar de opinião, porque eu sei quem eu sirvo e eu sei o que eu estou fazendo aqui. Às vezes eu fico um pouco confuso, às vezes eu me perco, natural, mas sempre vem alguém e me ajuda a me encontrar. Isso não tem preço na nossa vida. E eu quero dizer para vocês que alegria de ter aqui. E se você está com medo dessa jornada, não tenha medo, acredite. A gente fala muito sobre isso, né? A fé é a mola propulsora da metafísica. A fé é a mola propulsora de tudo. Tenha fé que o demais Deus vai fazer. Se esforce, que o demais Deus vai fazer. Faça aquilo que você pode fazer, que aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer. Certo? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa de descanso. E amanhã, 7 horas da manhã, pessoal que está matriculado, nós temos encontro aí. Talvez algumas pessoas que quiserem aí da turma 1, né? As meninas que estão aqui, a Celi, a Débora, a Mauri. Se vocês quiserem amanhã estar no grupo para ajudar,
eu agradeço. Talvez para falar experiências, amanhã a gente vai se conhecer um pouquinho, eu acho que vai ser bem legal aí, a gente estar nesse grupo aí, para evoluir sempre, certo? Depois me manda mensagem e eu mando o link para o pessoal que da turma 1 lá. Deus abençoe vocês, fiquem bem. Amanhã, 7 horas da manhã, tragam todas as perguntas, todas as dúvidas, que eu vou tentar respondê-las, tá bom? Fiquem bem, boa noite, Deus abençoe, até amanhã. Tchau, tchau.